Haaland sendo criticado por fazer gol. Vamos lá dar uma olhada nesse vídeo. Se hoje você tivesse a escolha de escolher qualquer centroavante do mundo para o seu time, quem você escolheria? Karim Benzema, Harry Kane, Victor Gyökeres ou... Falando em Vitor Gyökeres, o cara sumiu do mapa. O Vitor Gyökeres só foi sair do esporte, foi pro Arsenal e ninguém vê mais o cara. Ninguém vê mais falando no cara, porque assim, o cara que marcou 40 e tantos gols na última temporada com o esporte, aí a torcida do Arsenal criou toda uma expectativa em cima dele. E agora o cara vem pra Premier League e desapareceu, mano. Incrível. talvez Kylian Mbappé. Todos eles são craques indiscutíveis, goleadores de elite, verdadeiras máquinas de dentro da área. Mas Craque mais ou menos, né? Craque mais ou menos. O Mbappé é craque, o Haaland é craque. O Gyökeres, ele tinha que se provar na Premier League e até agora ele não tá mostrando isso. Então, calma aí. Nem todo mundo é craque aí. existe um jogador que está acima de todos esses. Um atacante que parece ter sido criado em laboratório, programado apenas para fazer gols. Seu Muito bom. nome, Erling Braut Haaland. O norueguês que desafia a lógica, que bate recordes como quem cumpre uma simples rotina. Ele tem menos idade, números absurdos e uma taxa de conversão que deixa qualquer outro citado aqui no chinelo. Mas por incrível que pareça, essa máquina é criticada por fazer exatamente o que... Criticada por fazer gol. Tá, vamos lá, vamos ver o que. Vamos ver quem é o louco que tá criticando o Erling Haaland de fazer tanto gol. Vamos lá. o esporte pede: marcar gols. Uai, Nos últimos anos surgiram diversos craques de elite, mas poucos são realmente tão especiais e tão geracionais quanto Erling Haaland. Talvez o que mais se aproxime dessa máquina de gols seja ele, Kylian Mbappé, que também é outro mundo. eu acho que hoje, cara, na atualidade, Haaland e Mbappé, eu acho que esses caras são os únicos que no futuro podem destronar Cristiano e Messi. Eu falo em termos de recordes. Não tô falando de futebol jogado, não tô comparando nenhum, porque cada um tem sua particularidade no jeito de jogar. O Mbappé tem o seu jeito de jogar, é completamente o modo que o Haaland joga, mas eu acho que em termos de números, Mbappé e Haaland é o que podem superar Cristiano e Messi no futuro. Se a gente tivesse de colocar assim, Cristiano e Messi, eles serão alcançados? Tem alguém que possa superar esses dois? A gente tem que colocar Mbappé e Haaland, porque eles marcam muito gol. Cara, pra você ter uma noção, o que o Mbappé tá fazendo no Real Madrid é coisa de louco. Quem olha, tem muita gente dizendo que o Mbappé vai superar o Cristiano em todos os quesitos. E a gente olhando, dá a entender que é isso mesmo que vai acontecer, cara. É surreal o que esse Tartaruga Ninja está fazendo no Real Madrid. Mas vamos ver, porque o Cristiano é grandioso no Real Madrid. Monstrinho. Muita gente achou que depois dos grandes goleadores do passado, como Luizito Soares, Karim Benzema e os demais, jamais existiria um jogador com números tão absurdos quanto eles. Até que em 2019, em uma partida da Copa do Mundo Sub-20, O cara surgia marcou um 10 nome: gols. Erling Braut Haaland. Ele que ficou conhecido nessa competição após marcar 9 gols em 9 uma gols, única 9 partida, gols. realizada contra Honduras. E embora a Noruega, seleção do Haaland, tenha saído muito cedo da competição, o Haaland saiu muito grande como um dos artilheiros da Copa do Mundo Sub-20. Nessa época, o norueguês ainda atuava pelo RB Salzburg, onde se firmou como um dos artilheiros do time por muito tempo, indo depois parar no Borussia Dortmund um tempo depois, e aí sim começou o verdadeiro show de Erling Haaland. Mas falando em show, coisas estranhas estão chegando. Você sente a eletricidade no ar? É o sinal de que a quinta e última temporada de Stranger Things está se aproximando entre nós. Mas a espera pela Eleven e o mundo invertido não precisa ser um tormento para você. Enquanto o seu Demogorgon interior está ansioso por novidades, que tal maratonar todas as últimas temporadas dessa série maravilhosa? Além de poder assistir aos clássicos do futebol mais emocionantes de todas as ligas. Não perca a quinta e última temporada de Stranger Things e muito menos os seus jogos favoritos. Confira o link na descrição e no comentário fixado, pois custa menos de R$1 por dia. Vai Eu lá, te galera, se garanto você tiver que interesse. Você não vai se arrepender.
Mas antes de falarmos sobre sua passagem icônica pelo Borussia Dortmund da Alemanha, vale ressaltar que os números do Haaland pelo RB Salzburg são muito incríveis. 29 gols e 11 assistências. Números que realmente são muito impressionantes, ainda mais quando você lembra que ele só tinha 19 anos e disputou apenas 27 partidas oficiais pelo clube. E foi exatamente com essa idade e maturidade que ele chegou ao Borussia Dortmund, sendo tratado como uma joia tão geracional como Kylian Mbappé, que já estava jogando pelo Paris Saint-Germain na época. E no Borussia Dortmund, eu mal preciso explicar para você, né? Ele quebrou tantos recordes quanto pelo RB Salzburg, e na sua estreia pelo clube, marcou um hat-trick assim que saiu do banco de reservas, impressionando a todos que estavam no estádio e logo se tornando o titular absoluto do Borussia. Cara, é diferente demais. Principalmente também o técnico do clube, que elogiou muito o Haaland, afirmando que ele era uma máquina poderosa, um cometa que, ao invés de colidir com o mundo, colidiu com as redes. Erling Haaland é tão bom quanto Karim Benzema. Não me surpreenderia se um dia ele superasse o mesmo. Eu acho que hoje, a gente olhando o Haaland e vendo o que o Benzema já fez, eu acho que esse cara é melhor. Em termos de finalização, ele é muito bom, cara. Eu acho que o Benzema ele conseguia fazer mais funções que o Haaland talvez não consegue. A gente vê aquele Real Madrid do Cristiano Ronaldo, do Bale e do Benzema. O Benzema ele era muito sacrificado naquele time. Tanto é que o Benzema só veio jogar bola, só veio se destacar no Real Madrid quando o Bale saiu e quando o Cristiano Ronaldo saiu. Que aí sim o Benzema veio mostrar a sua verdadeira qualidade. Então eu acho que se a gente olhar fazedor de gol, finalização, eu acho que o Haaland é melhor. Mas se a gente olhar, se a gente ver também o Karim Benzema, o que ele podia fazer em campo, ele agregava mais ao time do que o Haaland. O Benzema, para mim, se a gente tiver de fazer uma comparação, o jogador que talvez é um pouco parecido com o estilo de jogo dele seria o Harry Kane, que não é um atacante preso lá na frente, é um cara que volta mais para marcar, ajuda a construir jogadas, volta mesmo lá para a defesa. Cara, se você tem um lance do Harry Kane que é surreal, que ele vai buscar a bola fazendo meio que uma função ali de um volante. Então, o Benzema, quando tinha Cristiano Ronaldo e Bale, o Benzema fazia essa função, que era se sacrificar pelos dois. O Benzema era o centroavante, o camisa 9, mas ele era o sacrificado do time. Ele jogava de ponta, voltava para marcar. Então, são dois jogadores completamente diferentes, mas é uma discussão boa. Quem dos dois seria melhor? Talvez eu ficaria com o Haaland se eu tivesse de escolher um ou outro, mas é complicado, é uma pergunta difícil. Cometa pronto para fazer gols. Haaland seguiu de 2019 até o ano de 2022, marcando gol atrás de gol, quebrando recordes impressionantes e se tornando artilheiro de todos os campeonatos que disputou pelo Borussia Dortmund. E embora não tenha ganho nada pelo clube, era notável que... Vai ganhar o que com o Borussia? O Borussia, toda joia que surge, todos os caras que eles contratam, que é bom, que tem um potencial gigante, os caras vendem, vai ganhar o quê? Vai disputar com o Bayern de Munique, que compra todo mundo na Alemanha, compra os melhores jogadores do mundo. Aí não tem como, né? Vendeu o Haaland, vendeu o Jude Bellingham também, que era outro destaque. E então os caras estão sempre vendendo. Vendeu a Kraft Hakimi pro PSG. Então quando surge um grande nome, o Borussia Dortmund ele não segura, ele vende os caras. O Borussia Dortmund é um clube vendedor. É um clube formador e vendedor. Parece que os caras não tem gana de ganhar título. Parece que o foco dos caras é ganhar dinheiro. Vai entender. O norueguês já estava precisando de um time um pouco... Eu fico com dó da torcida, né? Porque o Borussia tem uma torcida incrível demais, cara. É uma das torcidas mais foda do futebol europeu. Do futebol europeu não, do futebol mundial. E o melhor, pois os números eram realmente muito altos para ele estar ali. Com total respeito ao Borussia, mas não é um dos grandes clubes. Sim. Inclusive, na sua última temporada pelo Borussia, Haaland marcou 29 gols e deu 8 assistências, além de ter sido o artilheiro do time em todas as competições, chamando a atenção de clubes gigantes pelo mundo.
como o Real Madrid, o Liverpool e Real Madrid, principalmente não o contratar Bayern esse de cara. Munique, que contava com a saída do Robert Lewandowski na época para o Barcelona e precisava urgentemente de um camisa 9. Haaland inclusive quase fechou com a Baviera nesse período, mas apareceu a sensação do momento, o Manchester City de Pep Guardiola. Muitos estranharam a abordagem do clube de Manchester justamente porque o esquema tático montado pelo Guardiola Sim, nunca havia utilizado um teve muita centroavante crítica. antes como o Haaland, sempre jogando com um falso 9 ou um centroavante um pouco mais móvel e que não fica tanto na banheira. Mas para Pep Guardiola, Gabriel Jesus, né, cara? A gente tinha uma expectativa muito grande em cima do Gabriel Jesus. Mas eu acho que o Gabriel Jesus ele entra na prateleira de atacantes que decepcionaram. Porque assim, quando ele chega no Manchester City, ele tem um impacto assim, imediato que a gente fica assustado. Ele chega colocando nada mais, nada menos do que com o Agüero no banco. É claro que depois o Pep Guardiola viu assim que ele estava cometendo alguns equívocos e o com o Agüero voltou a ser peça fundamental de novo naquele Manchester City. Mas pra mim, cara, o Gabriel Jesus, eu sei que as lesões atrapalham muito ele, mas eu esperava mais. Eu esperava mais. bom, Haaland era a peça que faltava no time para eles finalmente alcançarem o que eles mais buscavam na época, as estrelas da Liga dos Campeões. Até que em 10 de maio de 2022, Erling Haaland dava um passo ousado na carreira e que deixou muita gente confusa. Ele assinava com o Manchester City até o ano de 2027 e chegava por 65 milhões de euros, E já um renovou. troco de pão para um dos melhores jogadores do planeta naquele momento. Erling Haaland saía do Borussia Dortmund em direção a um dos melhores clubes do mundo, deixando para trás 86 gols e 23 assistências pelo Borussia. Tudo isso em apenas 89 partidas. Quando perguntado por que escolheu Erling Haaland ao invés de Harry Kane e de outros centroavantes, Pep Guardiola respondeu: precisávamos de um finalizador de jogadas. E hoje no mundo não existe ninguém que faça isso com tamanha perfeição quanto Erling. Mal sabia Pep Guardiola que aquelas palavras iriam fazer muito sentido logo na próxima temporada, já que na temporada 22-23, Haaland estreava pelo Manchester City, marcando 2 gols logo na sua estreia, quebrando recordes absurdos e estabelecendo sua própria marca e seus próprios recordes. Talvez os mais marcantes sejam o jogador com mais gols na estreia da Premier League, o jogador com mais gols em 10 partidas pela Premier League, um recorde que inclusive ele mantém em 4 ocasiões específicas, o jogador com mais gols feitos em uma única edição de Premier League, quebrando o recorde do Mohamed. Eu não sei se ele vai falar que também o Erling Haaland poderia ter se tornado o segundo jogador na história da Champions League a fazer 5 gols em uma única partida. O cara já tava com 4 gols, o Pep Guardiola vem lá, sacaneia o cara e tira ele. Cara, ele ficou muito puto. Eu não sei se ele vai falar aqui, mas ele... Ah, cara, inclusive teve muita gente que falou assim, o Pep Guardiola tirou o Haaland pra ele não superar o recorde do Lionel Messi. Não sei se ele vai falar aqui. Sala do Liverpool, com o Haaland marcando 36 gols na Premier League em sua temporada de estreia, e na Liga dos Campeões também não foi diferente. Ele marcou em todos os jogos até as semis contra o Real Madrid, onde, embora tenha passado em branco, tudo se deve ao gigante goleiro dos merengues, o Courtois, que tirou 4 gols do Haaland na mesma partida. Vale ressaltar também que foi nessa temporada em que ele se igualou a Messi como o jogador que marcou 5 gols em uma única partida de Liga dos Campeões contra o RB Leipzig em uma goleada do City por 7-0. Haaland não só estava voando, como também o time... Cara, se eu não me engano, nesse jogo, ele não marcou 5 gols, não. Se eu não me engano, nesse jogo, o Pep Guardiola tirou ele. Com 4 gols. Ele tava com 4 gols. E, inclusive, teve muita polêmica. Eu não sei, eu vou conferir depois, mas eu não sei se ele fez 5 gols nessa partida, não. O time inteiro do Manchester City estava jogando o seu melhor futebol em anos. Parecia que finalmente o clube havia achado a peça que faltava, com Haaland formando uma ótima dupla com Kevin De Bruyne, que só naquela temporada deu mais de 15 assistências para o mesmo. Outro No monstro. fim das contas, o City acabou indo parar na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão e o ganhou. Haaland novamente passou em branco, acabou não marcando. E no fim das contas, o clube de Manchester conquistou a tríplice coroa, batendo então a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, se tornando agora um campeão da Europa.
se tornando também o segundo clube na história da Inglaterra a conseguir uma tríplice coroa, só atrás do Manchester United de Alex Ferguson. Quando fala em tríplice coroa, cara, eu fico impressionado como que o Real Madrid tem 16 Champions. 16? É isso? 15? Oh, eu esqueci. La décima. Enfim, não lembro. Mas, cara, o Real Madrid não ter uma tríplice coroa é de ficar encabulado. É de ficar encabulado. Até o rival Barcelona tem. Manchester City tem agora. O PSG tem uma tríplice coroa. O PSG, o nanico PSG, que agora é grande. Agora é grande. Perdão, o PSG agora é grande. Tem tríplice coroa e o Real Madrid não tem. Impressionante. E Erling Haaland foi coroado como artilheiro do time em todas as competições que ele disputou. Ao todo, contando clube e seleção, Haaland marcou 54 gols e deu 8 assistências, ganhando o prêmio de melhor jogador da Premier League, artilheiro da Premier League, artilheiro da Liga dos Campeões Artilheiro de tudo. chuteira de ouro naquela temporada. Indiscutivelmente a melhor temporada de um jogador desde Robert Lewandowski na temporada 2021. Mas Haaland deu o azar de não ganhar a bola de ouro, assim como Lewandowski, já que nessa temporada também teve a Copa do Mundo e a Noruega não se classificou, embora Haaland e companhia tenham tentado. Mas agora a gente vai ter, né? A gente vai ter a Noruega na Copa do Mundo. É um time, assim, bem interessante no papel. E também, se a gente analisar o que os caras vêm fazendo, eu acho que vai ser um time que vai dar trabalho. Vai ter o confronto de Haaland e Mbappé. Eu acho um timezinho eu acho um time interessante, tá bem entrosado. E, cara, eu torço assim para eles ir longe na Copa do Mundo. Tem tudo para ser a sensação da Copa, como foi Marrocos agora na última Copa. A Noruega, ela tem tudo para se tornar a sensação da Copa. Eu acho que não tem jogadores para ser campeã, não tem um time, uma seleção que possa ser campeã da Copa do Mundo. Eu acho que tem muitas outras mesmo à frente da Noruega, mas é um time interessante. Eu acho que se os caras chegarem ali nas oitavas, nas quartas de final, seria bem possível. Seria bem possível. Não seria de se estranhar. A Argentina chegou então à final batendo a França e o Messi foi coroado como bola de ouro pela 8ª vez, embora um pouquinho discutível. Mas embora o norueguês seja uma máquina de marcar gols, suas 2 temporadas seguintes foram consideradas fracas em comparação com essa que foi citada, com os números caindo e sua performance geral sendo contestada por toda a mídia inglesa. E claro, por todos aqueles que só estavam esperando uma brecha, por mais pequena que fosse, para criticar o norueguês. E você deve estar se perguntando quantos gols o Haaland marcou para ele ter sido tão criticado. 30 gols, se eu não me engano. Meus amigos, em 23-24, ele marcou 49 gols e criticado deu 8 por fazer gol. Agora faz sentido o título. Na temporada do clube ao comando do Pep Guardiola, Haaland ainda assim foi o artilheiro do time com 39 gols e deu 6 assistências. Esses são os números ruins que a galera fala por aí. E chegamos então na atual temporada, e Haaland continua sendo o artilheiro do Manchester City, fazendo o começo de temporada mais promissor desde 22-23, quando o City ganhou a tríplice coroa. O Haaland ele já tem 26 gols e 4 assistências por clube e seleção, e de acordo com o mesmo, ele está em plena condição física para atuar por pelo menos mais 60 partidas durante a temporada como titular absoluto. Os reservas que se cuidem. Mas mesmo marcando muitos gols e fazendo mais uma temporada de gala, as críticas ainda perseguem ele. O mais interessante é que sempre são as mesmas críticas de anos anteriores. As mais faladas sempre são as mesmas, que o Haaland só fica dentro da área, que ele só marca gol fácil, que ele joga bem porque tem um time à altura. Mano, mas a função do Haaland é marcar gol, cara. Não tô entendendo as críticas. A função do Haaland é marcar gol. Quem diz que o cara só faz gol porque tem um time bom, tem um elenco ali que joga pra ele, não entende de futebol, porque se tu analisar a carreira do cara, o que ele já fez, jogando no Áustria, no Red Bull, no Red Bull da Áustria, aí foi pro Borussia Dortmund, os números do cara, aí vai pra Noruega, é convocado para a Noruega e o cara continua marcando muitos gols, então em vários contextos diferentes ele continua entregando. Então
eu acho que não faz sentido criticar tanto o Haaland assim, cara. Eu acho que muitas das vezes os caras criticam ele por causa da má fase do time, aí acaba respingando nele porque, querendo ou não, o Haaland é o craque do time, e então o que, o que de ruim acontecer com o time vai acabar respingando nele, porque ele é o nome principal do Manchester City. Então eu acho que as críticas maiores, elas vêm mais por causa disso. Que ele não sabe driblar, que ele não é um jogador completo e que só sabe marcar gols, todas essas críticas não Ah, isso aí é normal, cara. A galera critica o Cristiano Ronaldo até hoje. Cristiano provado e aprovado. A galera até hoje pega no pé do Cristiano, dizendo que ele é duro, que ele não sabe driblar. Só que se a gente olhar a carreira dele lá no Manchester United, assim que ele chegou no Real Madrid, antes dele mudar de posição, quando ele era um extremo, um ponta esquerda, o Cristiano ele era muito driblador. Ele só escolheu mudar de posição, escolheu ser um fazedor de gol ao invés de fazer firula. E eu não vejo nada errado nisso. Desde que você entrega os gols, tá tudo bem. não tem nenhum fundamento, já que se você acompanha o Haaland há tanto tempo quanto eu, sabe que o norueguês simplesmente é imparável e tem sim suas qualidades técnicas. Como eu Sim, sempre falo, não espere que o Haaland saia driblando meio mundo, nada a dando ver, um cara. chapéu ou fazendo uma magia como o Neymar e o Lamine Yamal. O Haaland não é esse tipo de jogador, mas suas qualidades técnicas são essenciais para qualquer centroavante. Ele sabe se posicionar na área como Sim. poucos, chuta bem com as duas pernas, sabe fazer pivô em uma parede, além de se movimentar para se desmarcar como alguém praticamente invisível. Se ele marca muitos gols, o mérito é 100% dele, pois ele sempre está no lugar certo, na hora certa e no tempo certo. Para se ter uma noção, desde que o Haaland estreou na Premier League pelo City, ele só ficou impedido em 18 ocasiões diferentes, sendo 6 delas por erros dos árbitros, confirmados então pela Esse gol própria que esse cara Federação fez. Inglesa. E quando ele foi perguntado sobre as críticas que sofre, ele simplesmente deu uma resposta genial. Continuem criticando. Quanto mais criticam e me chamam de farmador de gols, eu respondo com um hat-trick logo em seguida. Uma vez, o Brabo. ex-atacante do Manchester United, Roy Keane, a quem o pai de Haaland odeia, né, por uma Cara, ele deu uma declaração surreal. Esse cara é muito louco. Muito louco mesmo. treta do passado, chamou o mesmo de jogador de segunda divisão. Na partida Ele falou seguinte, isso. Haaland marcou um hat-trick e calou a boca desse babaca que acha que tá certo. Ou seja, my friend, o Haaland tem sim suas próprias qualidades técnicas, pois se você acha que futebol se resume a brilhantismo, por exemplo, sinto-lhe em dizer, o que ganha um jogo é justamente marcar gol. E nisso ele é Se o futebol fosse só brilhantismo, a gente teria que anular o título do Flamengo agora na final da Libertadores, né? Porque que jogo feio. Jogo horrível, horrível, horrível de se assistir. Uma final de Libertadores, cara. o melhor que existe hoje no mundo. Talvez você diga, tem o Harry Kane. Bom, tem o Harry Kane. O Harry Kane tem 32 anos e com a idade do Haaland, 25, o Harry Kane não tinha metade dos números desse cara. Talvez É a crítica verdade. seja como o Haaland joga no Manchester City, né? Já que no Borussia Dortmund ele saía mais da área, buscava jogo e dava mais arrancadas, mas esse é outro tempo, outro técnico e outro estilo de jogo, outro time. Lá o Haaland realmente tinha que fazer tudo isso, pois ele não tinha companheiros à altura, mas hoje ele tem companheiros de time que jogam 100% para ele. Porém, isso também é um problema, pois se você pegar todas as temporadas dele pelo City, vai perceber que ele teve a maior porcentagem de gols, com o segundo colocado sendo Kevin De Bruyne e logo em seguida o Phil Foden. E se você não sente prazer em assistir o Haaland jogando e acha seu estilo de jogo engessado, peço que você observe mais o jogo tático dele, pois assim como o Guardiola falou, Erling Haaland é um jogador geracional, um jogador especial que está na mesma prateleira de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Acho que tá mesmo. Talvez para você seja um exagero tudo isso, mas se você olhar os números, Haaland já superou tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo. Lembrando que eu falo deles quando tinham a mesma idade que o Haaland tem atualmente. O Haaland tem números melhores e médias maiores. E embora não seja aquele jogador de causar entretenimento puro, como muitos jogadores hoje em dia, É o que eu falei, cara. Se tem um ou dois jogadores que podem superar Messi e Cristiano Ronaldo em termos numéricos, em quesito de números, esses seriam Haaland e Mbappé. Eu acho que hoje, cara, a gente olhando
olhando o futebol, olhando todos os jogadores que estão em alta, se tem alguém, mais uma vez, que pode superar os números de Cristiano e Messi, são Mbappé e Haaland. Dia, a exemplo do Lamine Yamal, que mesmo na sua pior partida dá um jeito de animar ela, o Haaland é um jogador marcante. Em uma partida contra o Liverpool, o Virgil van Dijk, um dos melhores defensores da história e da atualidade para muitas pessoas, disse as seguintes palavras ao marcar o Haaland em uma partida: ele é uma besta. Se você der qualquer vacilo em marcá-lo, seu time vai levar um gol, pois o posicionamento dele é praticamente perfeito. Atualmente o Haaland tem 339 gols na carreira e 49 assistências, números impressionantes aos 25 anos de idade. Além disso, ele é o único jogador na história a marcar 5 gols por cada clube que passou pela Liga dos Campeões. Se igualou ao Cristiano Ronaldo quando chegou a 100 gols em apenas 105 partidas disputadas pelo Manchester City, além de ser hoje o quarto artilheiro da história do City, onde muito provavelmente ele vai superar o maior de todos eles, Sérgio Agüero, que já afirmou a todos que o Haaland será maior que ele. Com certeza. Ele será maior. Ele terá números melhores e se tornará um ídolo desse clube tanto quanto eu. Quando vejo seus números eu fico realmente assustado, mas ao mesmo tempo feliz. E sim, ele vai ser maior que qualquer jogador da história do Manchester City. Absoluto. Talvez como o maior goleador da história da Premier League. E o Haaland ele tá a um passo longo de quebrar um recorde que muitos consideram impossível. 91 gols em um ano e 63 gols em uma única temporada, recordes que pertencem atualmente ao Messi. E honestamente você... Cara, 91 gols numa temporada. Tá aí um recorde que eu acho difícil de ser quebrado. Eu não vou mentir. Eu gosto mais do Cristiano do que do Messi. Na verdade eu gosto do Messi também, mas se for você me perguntar quem que eu preferiria pra ter no meu time, eu gostaria de ter o Cristiano porque eu acho o Messi melhor, mas eu preferi ter o Cristiano. Enfim, discussões que se a gente for discutir aqui vai ser difícil de debater. Mas esse recorde do Messi é surreal, cara. 90 gols numa temporada, eu acho muito difícil de alguém quebrar. Por mais bom que seja, por mais goleador que seja, que nem o Haaland e o Mbappé, tá aí um recorde que, pra mim, acho que daqui a um tempo vai entrar no Guinness Book. Criticar um jogador por marcar muitos gols é um tanto quanto hipocrisia e muito incoerente na minha visão, já que o objetivo principal do futebol é justamente marcar gols para ganhar uma partida. Dribles e magia, cara, só é bonito nos nossos olhos, mas no coração é bem melhor a gente gritar gol e ver o seu time sendo campeão. Também, cara, vai o entretenimento, né? Futebol é entretenimento. Então, se você assiste uma partida de futebol que o jogo é ruim, é engessado, que tem jogadores ruins, não é legal de se assistir, né? Tanto é que dificilmente alguém assiste um Brasileirão da segunda divisão, a Championship da Inglaterra, a segunda divisão da Espanha, porque são jogadores menos técnicos e isso faz o futebol ser menos vistoso. Então, no final das contas, muita gente critica porque o futebol é entretenimento e a gente quer ver um futebol bonito, cara. A gente quer ver jogadas, quer ver dribles. A gente não quer ver só gols, saca? A gente não quer ver só gols. A gente às vezes quer ver um Lamine Yamal driblando 2, 3 jogadores. Quer ver o Neymar, cara. O Neymar hoje é referência pra essa juventude aí por causa disso, cara. O Neymar muito técnico. Então, é legal de se assistir quando se tem um jogador com essa qualidade. Eu não torço pro Santos, mas eu assisto alguns jogos do Santos por causa do Neymar. Porque eu sei que o Neymar ele vai tirar um coelho da cartola a qualquer momento. Então, por esses motivos, muita gente critica alguns jogadores por causa disso. Futebol é entretenimento. Se hoje fosse para escolher, sei lá, entre Lamine Yamal ou Haaland em frente ao gol, eu escolheria o Haaland. Sim, pois ele na área é uma ameaça constante. E antes de finalizar esse vídeo, é o que eu acabei de falar, cara. O Lamine Yamal ele entrega entretenimento puro e o Haaland entrega gol. Aí vai da sua preferência. O Lamine Yamal é outro moleque que é geracional, tem tudo pra ser um dos grandes do futebol mundial. Ele já é um dos grandes agora, né? Na história recente e tal. Mas em termos de gol, ele não entrega o que o Mbappé e o Haaland entregam. Então, são propostas diferentes, o estilo de jogo é completamente diferente, não dá nem pra comparar. Mas, aos meus olhos,
se tu perguntasse para os meus olhos qual tu prefere assistir, Manchester City ou Barcelona do Lamine Yamal? Com certeza os meus olhos ele responderia Lamine Yamal, porque o que esse moleque entrega de entretenimento é absurdo, cara. A habilidade que ele tem é algo muito próximo do que o Neymar entregava no Barcelona. Então, são perguntas difíceis de responder. Quero te perguntar uma coisa. Você prefere um goleador nato ou um driblador no seu time? Prefere ver um jogador marcar gols e fazer o seu time vencer ou um jogador que vive driblando, mas mal consegue finalizar? Como eu falei, No final das contas, a gente prefere um cara goleador que ajuda o time a ganhar títulos, né? Que era o caso do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Então, no final das contas, a gente sendo hipócrita, a gente prefere um jogador que, no final das contas, vai meter vários gols e vai ajudar o time da gente a conquistar título. eu prefiro um cara goleador. Sim. E é isto que o Haaland hoje representa. Um cometa destruidor de defesas que por onde passa, deixa a sua marca. O único jogador criticado por fazer o objetivo principal do futebol. E é isso, cara. Vídeo muito top, gostei. Vou deixar o nome do canal aqui nos créditos do vídeo. E se alguém puder ir lá e se inscrever, canal muito bom. Valeu, galera.